Rapaz, todo mundo quer fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu queria sair dali desesperado, porque eu não aguentava mais entrevistar ninguém. Ah, porra, isso não é pra mim, pô. Agora o bicho vai pegar! Olá, pensadores, membros do grupo Pensar Ribeirão Pires. Eu sou Felipe Magalhães e a gente está aqui para fazer uma conversa, um bate-papo com o ex-prefeito Clóvis Volpi, aqui de Ribeirão Pires, por 2 gestões. Talvez os membros não tenham acompanhado, alguns membros não tenham acompanhado. Nós tivemos ontem uma sessão na Câmara dos Vereadores, onde foram votadas as contas do ex-prefeito na gestão. Aí eu gostaria que depois o senhor colocasse o ano corretamente, mas só para fazer um preâmbulo aqui, um início. Então foram rejeitadas as contas. Eu gostaria que a gente está abrindo espaço aqui, justamente para o nosso ex-prefeito poder fazer essa explanação e colocar exatamente o ocorrido, como aconteceu e apresentar aí para a cidade quais foram os motivos. Felipe, as minhas contas são de 2012. De 2005 a 2011, eu não tive absolutamente nenhuma rejeição do Tribunal de Contas. Todas foram aprovadas pelo Tribunal, todas foram depois aprovadas também pela Câmara. Aconteceu ontem que as minhas contas de 2012 teve 2 pontos negativos apontados pelo Tribunal e que eu nunca neguei. Eu nunca neguei. Olha, isso de fato aconteceu e fiz a minha defesa no Tribunal. Na minha defesa do Tribunal, o Ministério Público de Contas, que é o Ministério Público específico que trabalha junto ao Tribunal de Contas, escreveu no seu relatório final de que não houve má-fé do gestor público, portanto eu não cometia arbitrariedade, improbidade, dolo, quer dizer, eu não tenho nada de que dissesse no relatório que eu cometi um erro tão grave que tivesse subtraído o recurso da prefeitura, não. Foi um desses pontos foi a contratação de equipe médica, de enfermeiros, atendentes, biólogos, toda a equipe médica num período eleitoral que a lei eleitoral não permite. Nos 180 dias que antecede uma eleição, você não pode contratar ninguém. Mas eu tive um problema na área da saúde aqui na prefeitura. Nós chegamos a ter 2 organizações sociais, as 2 cometeram erros e arbitrariedades. Eu tirei as 2 porque estavam de fato prejudicando o nosso trabalho e coloquei uma equipe médica própria, só que coincidiu no período eleitoral. Aí eu peguei uma liminar, pedimos uma liminar na Justiça Comum, o juiz nos concedeu esta liminar para fazer a contratação. Nós fizemos, mas o tribunal não aceitou esta liminar como prova de que nós precisávamos colocar os médicos. Às vezes as pessoas podem dizer, pô, mas você cometeu este erro. Não, eu cometi esta falha sabendo que era uma falha, mas eu fiquei com uma dúvida muito grande quando aconteceu isso, entre correr o risco de ter as minhas contas rejeitadas no tribunal ou correr o risco de não ter médicos no hospital e nos postos de saúde. Eu optei, e isso fez parte da minha defesa, eu optei pelo lado humano, de não correr o risco de ter aí vidas correndo perigo, enfim, tudo que poderia acontecer numa cidade que não tem médicos. Isso, de fato, do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, eu não poderia fazer. Do ponto de vista da lei eleitoral, eu também não poderia fazer. O segundo apontamento, são vários apontamentos que me levam ao segundo, também da lei de responsabilidade fiscal. Eu deixei restos a pagar de 23 milhões de reais. Mas por que eu deixei restos a pagar de 23 milhões de reais? Porque eu não consegui pagar as contas no final do ano. Porque na saúde eu teria que investir apenas 15%, que é o que diz a Constituição. Eu investi 19 milhões a mais, elevei esse investimento para 27,5%. E na educação, que eu tenho que investir 25%, eu investi também 26,5%, que significa aproximadamente 2 milhões de reais. São 2 áreas que não têm alternativa. Você precisa ficar investindo dinheiro. Ou você tem uma educação boa, ótima, nós nunca vamos conseguir ter, na verdade, que é muita dificuldade, ou você tem uma educação ruim. Então aquilo me custou 2 milhões a mais durante o ano.
Também me custou a mais esses 19 milhões na saúde por conta dessa necessidade, né? Todo prefeito não tem jeito, ele tem que investir recursos a mais na área da saúde para dar um bom atendimento. Essas duas questões eu fiz a defesa no tribunal, portanto no Tribunal de Contas, não tive má fé, só que é o que vale para tornar um candidato inelegível, no caso de executivo é aqui, prefeito, governador e presidente, é se as contas dele não são aprovadas pelo legislativo. Então você tem uma indicação desta falha, mas quem decide é a Câmara. A Câmara faz uma análise política, Felipe, ela faz uma análise política. E o que é a análise política? Ele pode rejeitar o parecer da Câmara, do Tribunal de Contas, os vereadores podem rejeitar esse parecer ou podem acatar esse parecer. Historicamente, em Ribeirão Pires, nunca houve uma rejeição de contas de prefeitos. Independente se estavam aprovadas, não aprovadas pelo tribunal, nunca houve. Eu sou o primeiro, né, ex-prefeito que tem uma conta rejeitada pela Câmara após a análise do tribunal. Então, o que aconteceu foi isso daí. Ontem eles rejeitaram. E eu vou agora tentar, Felipe, anular esta sessão na Justiça Comum para que eu tenha os meus direitos eleitorais garantidos. Em resumo, no caso das minhas contas, foi isso que aconteceu. Então,